Olá, meus amigos e minhas amigas de Jaboatão, estamos começando o programa Café com Marlos Costa, um programa de entrevista, debate, entretenimento e prestação de serviço para a população de Jaboatão. Hoje nós estamos aqui na Pizzaria Atlântico recebendo o deputado estadual Joel da Harpa, que por 2 vezes tentou ser vereador de Jaboatão e não conseguiu. Na última eleição de 2014, foi eleito com 19.794 votos. Joel, é um prazer aqui ter conosco você aqui no programa Café com Marlos Costa. Prazer é todo meu, Marlos. Eu quero também te agradecer o convite de estar aqui, dizer que eu sempre fui simpático ao trabalho que você exerce, né? Esse trabalho de comunicação, de informação, que é de suma importância para a nossa cidade de Jaboatão, até porque nós estamos vivendo um período do crescimento da informação, e esse trabalho que você faz é importantíssimo. Eu me sinto lisonjeado de estar aqui com você hoje para falar um pouco sobre a nossa história política e também sobre a minha cidade, a cidade de Jaboatão dos Guararapes, a nossa cidade, né? É isso mesmo. Então, deputado, olha só, 2 vezes, em 2008 o senhor teve 1.150 votos para vereador de Jaboatão, em 2012 o senhor teve 1.505 votos para vereador, em 2014 o senhor teve 19.794 votos pelo PROS. É mais fácil ser vereador de Jaboatão, é melhor ser deputado, é mais fácil ser deputado estadual do que ser vereador de Jaboatão? Paulo, eu costumo dizer que tem coisas que o homem não explica, porque há coisas em nossa vida que, na verdade, é uma ação divina. Eu costumo dizer que essa minha vitória, sobretudo, na verdade, foi uma permissão de Deus, foi algo divino na minha vida, foi uma vontade de Deus para a minha vida. Agora, lógico, como toda vontade de Deus, é preciso que haja um trabalho, é preciso que haja um esforço. E eu fui candidato a vereador 2 vezes pelo município de Jaboatão, como você colocou muito bem. Na primeira eu fiquei segundo suplente, na segunda eu fiquei primeiro suplente. E aí depois nós nos enganjamos num trabalho, além do trabalho que nós sempre executamos no segmento evangélico, defendendo as famílias, né, tentando proporcionar para a comunidade evangélica um trabalho de defesa. Nós também nos enganjamos em defender os profissionais de segurança pública, sobretudo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, num grande movimento social. E aí a sociedade pernambucana viu e entendeu a nossa proposta de trabalho, que é de defender, sobretudo, como eu já te falei, as famílias, defender, né, os princípios morais da palavra de Deus e também essa questão da segurança pública, que hoje é um tema gigante do nosso estado. Então, né, com a soma de tudo isso, a soma de muito trabalho, de muito esforço, de muita dedicação, de uma equipe que foi para a rua com muita fé e com muita vontade de trabalhar, nós conseguimos conquistar aí os quase 20 mil votos que me fizeram deputado estadual. Alguém diz assim, mas quase 20 mil votos não é pouco voto não, estava numa coligação boa. Lógico, tudo isso ajudou, mas ter 20 mil votos, quase 20 mil votos, né, sem praticamente um tostão no bolso, né, com muito engajamento, com muita raça, dormindo na rua, dormindo dentro de carro, faltando gasolina, faltando alimentação, a equipe, né, eu costumo dizer que foi a campanha da faltura, né? Tem a campanha da fartura e foi a campanha da faltura, a campanha do falta tudo, mas foi uma campanha vitoriosa e, graças a Deus, com a permissão de Deus, nós conseguimos nos eleger deputado estadual. Ok. Eu lembro o seguinte, deputado, quando o senhor liderou aquela greve, certo? Que isso acho que foi um dos maiores fatores que ajudou o senhor a ser eleito, né, deputado estadual. O senhor foi também criticado pela opinião pública. Alguns blogs, jornais criticavam a sua liderança daquela greve, que também acarretou em vários problemas para a sociedade em si. Vários lugares tiveram vários saques, a violência foi muito grande naquele período, né? Tivemos a cidade ali de Abreu e Lima, que várias lojas foram duramente saqueadas, né? E a pergunta é, o senhor não temia que aquela greve que o senhor liderava pudesse virar o feitiço contra o feiticeiro? Ou seja, a opinião pública criticava pela sua liderança naquele projeto que o senhor estava encabeçando, mas ao mesmo tempo o senhor também estava defendendo a sua categoria, a categoria dos policiais militares de Pernambuco. Marlos, uma parte da opinião pública é hipócrita e demagoga.
A gente vive numa sociedade atualmente onde muitas das vezes o certo está virando errado e o errado está virando certo. Joel da Harpa, em liderar o movimento grevista de 2014 dos policiais e bombeiros militares, nós levantamos uma bandeira social. Nós fizemos política de verdade. E eu posso te garantir, inclusive isso, delegados da Polícia Federal, delegados da Polícia Civil investigaram, certo, para chegar ao denominador que alguém da greve ou algum líder do movimento estava induzindo as pessoas a saquear. Mas nada foi encontrado, até porque foi uma parte da população, que isso também foi matéria até de Rede Globo, né, para entender o que foi que aconteceu no estado de Pernambuco, que quando a segurança pública saiu da rua, o cidadão, que não é ladrão, que não é bandido, esse cidadão acabou se organizando e indo saquear na rua. Foi por isso que no momento certo nós paramos o movimento. Para você ter ideia, o movimento durou 2 dias. Enquanto o movimento da Polícia Militar, a última greve que teve lá para o ano 2000, demorou 12 dias. Nós ficamos 2 dias apenas parados, porque entendemos que era preciso parar por todo o caos que se instalou no estado de Pernambuco. Mas o movimento ele foi decente, o movimento ele foi ordeiro, o movimento ele teve um propósito de levar para a sociedade o entendimento e o reconhecimento do profissional de segurança pública que sai da sua casa, arrisca a sua vida, entrega a sua vida pela sociedade e muitas das vezes não é reconhecido pelo poder público e por uma parte da imprensa que é demagoga e que é hipócrita. Então, o nosso trabalho é um trabalho pelas pessoas de bem. O nosso trabalho é um trabalho pelas pessoas carentes, as pessoas que falta representação. E isso vinha acontecendo dentro das instituições militares e no contexto dos profissionais de segurança pública como um todo. Faltava uma liderança, faltava alguém que tivesse coragem de falar a verdade. E isso nós fizemos e foi provado isso, foi mostrado isso, e a consequência disso foi a sociedade entender e nos eleger deputado estadual. Por isso, eu fiz, né, com muita tranquilidade, com muita transparência e tenho a consciência muito limpa diante de Deus e diante da sociedade pernambucana, que fiz o papel de liderar, mas não fiz o papel de saquear, que fiz o papel de liderar, mas não incentivei ninguém a roubar. Ao contrário, combati, fui contra todos aqueles saques. Eu acho que a sociedade, quem foi para a rua fazer isso, não deveria ter feito, mas o movimento social que foi levantado pelos policiais e os bombeiros em 2014 foi um movimento justo, foi um movimento decente, foi um movimento democrático. Ok. Então nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais Café com Marlos Costa. Atlântico Delivery, quando bater aquela fome, pra qualquer ponto da cidade. E tem promoção, pessoal! Com capricho e qualidade, de segunda a quarta, cardápio especial de pratos e pizzas por apenas R$ 23,90. 1111. Ou peça também pelo site pizzariaatlântico.com.br. Pediu? Chegou! Estamos voltando com o programa Café com Marlos Costa, aqui diretamente da Pizzaria Atlântico. Ainda falando como deputado, queria saber o seguinte, Joel. A categoria de policiais, ela já teve um representante na Assembleia Legislativa. A gente teve aqui, por exemplo, o soldado Moisés, que em 2002 ele teve 58.857 votos. Em 2006 ele não conseguiu se reeleger deputado estadual, teve 27.365 votos. Em 2010 ele teve 7.230 votos. Quando foi agora nessa eleição que o senhor disputou em 2014 para deputado, o ex-deputado soldado Moisés teve apenas 564 votos. A pergunta é, o que foi que aconteceu para o ex-deputado soldado Moisés ter uma votação tão inexpressiva e cair tanto, já que o senhor é da mesma categoria? Então, eu acho que o trabalho que Moisés desempenhou, desde o momento que ele também foi líder da greve, eu acredito que no ano 2000 e depois em 2002 foi candidato a deputado estadual, foi um trabalho muito emotivo. A prova disso foi os 58 mil votos que ele teve. Você vê a diferença que Moisés teve, 58 mil, enquanto eu tive quase 20 mil. Então, essa emoção, Moisés não conseguiu sustentar enquanto deputado estadual. Eu posso te garantir que a minha eleição foi uma eleição mais consolidada. A minha eleição foi uma eleição mais consciente, por isso que foi uma eleição de menos votos, apesar de eu ter liderado também o movimento grevista. Então é o seguinte, nesses quase um ano que nós estamos na Assembleia Legislativa, nós estamos tentando fazer um trabalho, estamos fazendo um trabalho de consolidação do mandato.
um trabalho também de gestão participativa. Faltou isso também no deputado Moisés. A gente ouve muito falar sobre críticas em relação a Moisés, a visitação nos quartéis, o acompanhamento do trabalho que os policiais e bombeiros militares fazem no dia a dia, projetos de leis que possam, na verdade, mudar o contexto do policial militar. E a nossa assessoria, a nossa equipe tem essa preocupação de fazer um trabalho muito forte para consolidar esse mandato. Para você ter ideia, logo no começo do mandato, logo na primeira semana que eu assumi, nós entramos com um requerimento ali na Assembleia Legislativa que foi aprovado, o qual hoje eu sou coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Pública. Através dessa frente parlamentar, nós podemos ampliar esse discurso e esse debate da segurança pública e das melhorias para as categorias de segurança pública. Já foi um avanço, foi algo que no mandato de Moisés não teve. Para você ter uma ideia, agora no começo do ano nós conseguimos, com o apoio da categoria e com a compreensão do governo do Estado, quase 7 mil promoções. Foi o maior número de promoções da história da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares. O soldado hoje do Corpo de Bombeiro, que tem 7 anos de serviço, que esperaria mais 13 anos, 15 anos para receber uma promoção, o governo promoveu todos os soldados acima de 7 anos, promoveu todos os soldados da PM acima de 9 anos para cabo, e houve uma grande demanda de promoções também para sargento, enfim, até chegando ao cargo de coronel. Isso também tem consolidado, isso tem mostrado para a categoria que nosso trabalho é um trabalho de consolidação, nosso trabalho é um trabalho de articulação, nosso trabalho é um trabalho diferenciado, é um trabalho que hoje tem peso na Assembleia Legislativa. A categoria tem entendido isso, a sociedade tem visto isso, e nós temos feito um trabalho para fazer com que a categoria enxergue que o nosso foco maior, o nosso principal objetivo é trazer as melhorias para a categoria, né, dos policiais militares, bombeiros militares e também da Polícia Civil, agentes penitenciários, enfim, e até guardas municipais. Certo. E como é que o senhor vê hoje como legislador e também policial? Você fica licenciado, não é isso? Não, na verdade, como policial militar, a gente tem que ir para aposentadoria. Hoje eu sou reformado da Polícia Militar, que existe uma diferença entre o militar e o civil. O civil ele fica licenciado, depois ele perdendo ele pode voltar. O militar não. Para assumir eu tive que pedir aposentadoria pelos dias. Estou reformado hoje com 18 anos de serviço. Mas estou aí para continuar o trabalho na Assembleia Legislativa. Eu tenho dito, eu estou deputado estadual, policial serei até o resto da minha vida aposentado. Certo. Mas o que a gente quer saber hoje? Pacto pela Vida. O senhor hoje, como legislador, a gente vê o Pacto pela Vida praticamente falido, né? A violência aumentou consideravelmente, a insegurança prejudica e amedronta os moradores, principalmente de Jaboatão dos Guararapes. A gente tem visto uma crescente, né, onda de assalto, de homicídios, a violência muito grande. Eu pergunto, nesse cenário estadual, o que é que tem de positivo, o que é que a gente pode ter de esperança para que a gente possa ter dias melhores dentro dessa questão de Pacto pela Vida, segurança pública, vendo que o senhor é legislador e também atua na categoria dos policiais militares? Então você tocou num ponto muito importante, principalmente quando você fala do município de Jaboatão dos Guararapes, que hoje tem uma crescente nesse número, né, do CVLI e da violência de um modo geral. Não só do CVLI, que são os crimes, né, letais, os crimes contra a vida, mas também assaltos, furtos, enfim, todo tipo, né, de crimes. O que a gente percebe é que faltam políticas públicas, porque segurança pública a gente não pode enxergar só como caso de polícia. Polícia é o último caso. Segurança pública se falta quando falta uma iluminação pública, né? Quando a rua fica escura, quando não existe políticas públicas na área de lazer, entretenimento, cultura. Você vai para uma região daquela como Cavaleiro, onde eu vim, onde eu nasci e me criei, você não encontra uma quadra poliesportiva, você não encontra um campo de futebol, você não encontra uma praça decente para os adolescentes ficarem lá no final da tarde e conversarem, você não encontra, né, uma área de lazer, né, para a juventude. Então, a tendência é crescer o número de usuários de drogas. O crack tem crescido muito. Então, todo um contexto. O Pacto pela Vida vem sofrendo assustadoramente, porque, ao meu ver, eu já disse isso na Assembleia Legislativa, existe hoje uma ingerência na Secretaria de Defesa Social que é preciso ser revisto, certo? Em todos os aspectos. Eu acho que o Pacto pela Vida ele foi criado para ser um projeto onde todos os segmentos da sociedade devem ser ouvidos, a Assembleia Legislativa,
as câmaras municipais, os poderes executivos municipais, né, as lideranças das comunidades, a própria mídia, a própria imprensa. Eu acho que só com esse contexto, só com essa discussão e só fortalecendo o debate é que nós iremos conseguir avançar, né, nessa questão da insegurança. Além disso também, na questão estadual e na questão municipal, é preciso que esse debate também chegue a Brasília. É preciso que o Congresso Nacional, é preciso que o governo federal também feche as fronteiras. Porque de onde é que está entrando tanta arma? Todo dia a polícia militar prende arma, todo dia a polícia civil prende arma, mas as armas não acabam nesse país, não acabam no nosso estado. Então tem que se ver onde é que está entrando essas armas. Isso é trabalho do Exército, é trabalho da Polícia Federal. O consumo de droga, de onde é que está vindo essas drogas? É preciso avaliar isso aí também. Não se pode olhar, não, teve assalto ali, morreu alguém ali, é culpa da Polícia Militar, é culpa da Polícia Civil. Não, tem todo um contexto que vem de cima e chega como efeito cascata até a população, que é preciso se debater no tema segurança pública, e eu tenho feito isso com muita responsabilidade, porque a Polícia Militar, na verdade, a Polícia Civil, os órgãos de segurança do Estado, têm dado nó em pingo d'água para prestar um serviço para a sociedade, quando muitas das vezes o próprio policial, ele não tem condições mínimas de executar esse serviço. É armamento que falta, é colete à prova de bala que está vencido, é a viatura que está quebrada, né? Enfim, é todo esse contexto que é preciso que haja investimentos. Então eu acho que passa por investimentos que venham do governo federal, que venham do Ministério da Justiça. É preciso que haja esse debate na Secretaria de Defesa Social, é preciso que a tropa seja escutada, é preciso que haja investimentos, não só em material, mas principalmente em material humano, porque não adianta, o cara pode estar com um escopeto, o cara pode estar com um canhão na mão, o cara pode estar com o melhor armamento que for, mas é ele que vai puxar o gatilho. Então ele tem que estar bem. O policial precisa estar bem psicologicamente, o policial precisa estar bem com a sua família, o policial precisa de uma boa remuneração para prestar um serviço e para entregar a sua vida. Só esse ano foram quase 20 policiais que já morreram no combate com a marginalidade. Então o cara, quando sai da rua, ele não sabe se volta. E isso é uma profissão que não é toda profissão. Eu posso dizer que a profissão do militar, do policial, é uma profissão divina, porque ele está entregando a vida pela sociedade. Então todo esse contexto é preciso ser avaliado, é preciso ser estudado, é preciso ser debatido para que a gente possa tomar medidas severas e medidas que possam realmente alcançar a população e a insegurança, né, ela seja combatida no nosso estado, principalmente no município de Jaboatão. Mas o senhor acha que a curto prazo tem notícias positivas? Porque a gente vê discurso, deputado, vê questões de projetos, porque o que a população quer ver é prática. O governo do estado, ele está trabalhando para que isso venha a acontecer na prática, e as questões políticas deixem de lado e que as práticas realmente venham a acontecer e a população ser beneficiada disso? Aqui em Jaboatão agora, inclusive, foi apresentado quase 300 homens para o novo batalhão, que é o 25º Batalhão, que será inaugurado ali na antiga prefeitura, né, de Jaboatão Centro, em frente à estação do metrô. Eu acho que isso aí vai ser... Foi hoje, né? Foi hoje. Foi hoje. É uma ação importante do governo do estado, porque é mais um batalhão que vai ser criado dentro de Jaboatão. Nós temos hoje o 6º Batalhão, que também faz um bom trabalho, mas Jaboatão, você sabe, é uma área gigante, é uma área enorme, é um território maior do que o território do Recife, então é preciso que tenha um volume maior de profissionais para trabalhar. Eu acho que isso é de suma importância, e é preciso também, como eu te falei, que o poder público municipal faça a sua parte, invista em políticas públicas sociais que possa tirar o jovem das drogas, que possa combater o avanço da criminalidade também, que possa entrar nas favelas, que essas ações municipais também possam surtir efeito na vida do jovem, na vida do adolescente, porque um dos grandes maus que nós temos hoje no nosso município, no nosso estado, é as drogas, é o crack. E isso, como eu te falei, não é só combatido com polícia, é combatido com casas de recuperação para tratamento dependente químico, é combatido com projetos sociais dentro das comunidades para evitar que esse adolescente, que esse jovem, e as ações imediatas o governo tem que fazer. Você sabe que o governo, né, o estado, o país está num período de crise. Eu costumo dizer que na crise tende a crescer a insegurança, porque tem um ditado popular que diz: mente vazia é oficina do diabo, e o cara, quando está sem trabalhar, o cara, quando não tem uma renda, ele tem uma tendência também, um grupo, a partir para a criminalidade, e isso é preciso que o governo entenda e faça investimentos pesados e severos na área da segurança para contribuir com as ações da Polícia Militar e da Polícia Civil.
Ok, deputado. Então nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais Café com Marlos Costa. O tema agora é Jaboatão. Deputado, o senhor há rumores aí que informam que o senhor pretende ser candidato a prefeito de Jaboatão pelo PROS. O que é que o senhor pode falar sobre essa sua pré-candidatura a prefeito de Jaboatão? Então, como você falou bem no início da entrevista, eu fui candidato a vereador 2 vezes aqui no município de Jaboatão. Então, se eu fui candidato a vereador no município, onde eu nasci, me criei, tenho criado meus filhos, toda a minha família aqui, toda a minha história é em Jaboatão, eu não posso deixar também de querer contribuir com a minha cidade. Se eu queria ser vereador, agora como deputado estadual, eu tenho que contribuir mais ainda com o município de Jaboatão. Então, eu tenho andado nas ruas, né, principalmente na região de Cavaleiros, Curados, Prazeres, agora também através da Rádio Maranata, com um programa que nós temos ao vivo também, e as pessoas têm buscado em mim, têm visto em mim também uma oportunidade de mudança, porque eu acho que Jaboatão precisa de algumas mudanças radicais. Eu acho que Jaboatão precisa também de alguém que tenha um amor sincero pela cidade, porque isso influencia, isso contribui quando a gente ama, quando a gente quer fazer a diferença. É como diz aquele comercial do Sazon, né? A gente faz com amor. Então é o seguinte, as pessoas têm me procurado. Agora, uma campanha de executivo não é uma campanha de brincadeira, a gente precisa viabilizar. Eu tenho conversado com vários partidos, inclusive tenho conversado com o senador Armando Monteiro, tenho conversado com Silvio Costa, tenho conversado com alguns da oposição, tenho conversado também com alguns da ala do governo, né, do governo do estado, para poder entender que momento é esse que eu estou vivendo. Na verdade, eu quero trabalhar pela minha cidade. Eu quero me empenhar para ver um Jaboatão melhor. Eu quero me empenhar para dar uma qualidade de vida melhor para a minha cidade. E se para isso eu tiver que ser candidato, eu serei sim candidato para contribuir com a minha cidade. Eu acho que o povo de Jaboatão precisa fazer uma boa avaliação para os próximos anos. O povo de Jaboatão precisa, né, entender o que quer para a sua cidade, e nós estamos à inteira disposição do nosso povo. Tenho conversado com o presidente do nosso partido também, para que haja essa compreensão. Várias notas têm saído também nos jornais que circulam no estado sobre esse ponto também, até sobre uma possível mudança minha do PROS. Se for necessário, a gente vai fazer, né? Se a gente enxergar e ver que realmente o povo está querendo e que existe uma sensibilidade geral para a nossa candidatura, se for preciso, nós faremos. Não é isso que nós queremos fortalecer também o PROS em Jaboatão, mas estamos à disposição do povo, porque antes de eu ser partido, eu sou povo. Antes de eu querer ser candidato, eu tenho que vir o povo. Então, eu estou aqui para ouvir o povo, ouvir o pessoal da mídia, você que tem feito um trabalho excelente, né, outras lideranças, né, de Jaboatão, ouvir também a Câmara dos Vereadores, ouvir, né, a população do modo geral, caminhar junto com o povo para que a gente possa construir, né, essa candidatura, construir esse trabalho juntamente com as lideranças e com o povo de Jaboatão. Certo, deputado. E se o senhor vai disputar aí a prefeitura aqui do município, qual seria a sua prioridade hoje? O que é que o município mais carece de atenção, e no seu governo qual seria a sua prioridade? Então, eu acho que um dos pontos principais, nós falamos muito aqui já, que foi a questão da segurança. Eu já te falei que a questão da segurança, na minha visão, não é uma questão apenas de governo do estado. E a questão da segurança não está ligado apenas à polícia. A polícia é de suma importância. A polícia chega para combater. A polícia chega para prender. A polícia chega para fazer o ostensivo e o preventivo. Mas a prefeitura, o governo municipal, precisa também investir em políticas públicas sociais que vão contribuir com essa questão da segurança. Então nós estamos muito empenhados nessa questão da segurança, que é uma problemática gigante no município de Jaboatão, mas principalmente investir em políticas sociais, né? Investir nessa parte do lazer, do entretenimento. Como eu te falei, naquela região de Cavaleiro, você anda ali, né, mais de 200 mil habitantes, você não vê uma quadra poliesportiva, você não vê um campo de futebol, você não vê uma área de lazer. Então Jaboatão precisa hoje mudar a sua cara. Jaboatão hoje precisa, né, de alguém que entenda que é preciso buscar recursos do governo federal, que
que é preciso ter uma boa assessoria em Brasília para trazer esses recursos de ministérios que possam ser investidos não só na cultura, não só na educação, mas também na saúde, né, também em outros pontos importantes para a cidade. Então o nosso foco é segurança, o nosso foco é a qualidade de vida das pessoas, e para isso nós iremos nos empenhar com uma boa assessoria para buscar esses recursos em Brasília e também para fortalecer. É por isso que nós estamos procurando conversar com o senador Armando Monteiro, que hoje é ministro do governo federal, né? Estamos conversando com o Silvio Costa, estamos conversando com o líder do governo, Valdemar Borges, estamos conversando com a bancada do governo também na Assembleia Legislativa, para que a gente possa ter um entendimento que chegou a hora também de Jaboatão ter vez. Será possível? A gente vai em Camaragibe, a gente encontra um Camaragibe desenvolvido. A gente vai em São Lourenço, a cidade da Copa, um São Lourenço que tem uma cara diferente. A gente anda em todo o Recife, a gente não tem o que falar. A gente chega na cidade do Cabo de Santo Agostinho, tem as escolas modelos, tem tanto trabalho que foi desempenhado. Você chega em Jaboatão, você anda aqui a Bernardo Vieira de Melo, você anda as principais avenidas aqui de Jaboatão, você ainda vê alguma coisa do poder público. Quando você desce, amigão, quando você vai para Cajá, Guararapes, quando você sobe Guararapes, quando você vai para Cavaleiro, quando você vai para Muribeca, você vê que a ausência do poder público é muito gigante. Então é preciso que se faça um trabalho voltado para a comunidade mais pobre, a comunidade mais carente, sobretudo com políticas sociais que possam investir, tirar o jovem da rua e, principalmente, visando a segurança do nosso município. E o saneamento básico, o que é que o senhor já tem algum estudo? O senhor já... Eu só imagino o seguinte, saneamento básico é um dos principais problemas também reclamado, todo mundo quer sua rua pavimentada, nós temos muitas ruas em Jaboatão, na verdade a maioria delas são ruas de barro, de lama, com esgoto a céu aberto, então a gente tem um grande problema. Como o senhor vai encarar esse assunto no seu governo, caso o senhor seja prefeito? A gente precisa, nesse tema aí, discutir com muita seriedade. Não adianta, na empolgação de algum candidato, seja eu, seja quem for, e falar, não, eu vou sanear Jaboatão. Você sabe que um dos maiores problemas de Jaboatão, né, além dessa questão da segurança, é a questão do saneamento básico. Jaboatão é uma cidade que literalmente vive na lama, vive sem saneamento. Então, é preciso que se construa uma coisa, e te digo, talvez não seja nem a curto prazo, seja a longo prazo, mas uma coisa consolidada, uma coisa que de fato possa acontecer. Não chegar e fazer rua sem fazer saneamento. Não chegar a colocar pedra em rua, jogar brita em beco e dizer que está tudo resolvido. Não, sanear de verdade, atacar o mal pela raiz. Né? Para isso, como eu te falei, é preciso, né, se eu chegar a ser prefeito da cidade de Jaboatão, se Deus me der essa oportunidade, se o povo entender isso, né, se a gente chegar a essa candidatura de fato e for uma coisa consolidada, né, a gente precisa ampliar essa discussão, fortalecer essa assessoria, trazer esse recurso de Brasília, porque você sabe que Jaboatão, por ser uma cidade muito grande, o recurso que tem hoje é um recurso que às vezes se torna mínimo para a quantidade de problema que tem gigante dentro de Jaboatão. Então é preciso a gente fortalecer essa discussão e é preciso, sobretudo, a gente buscar recursos de onde, vamos dizer, de onde tem e hoje de onde não se vem. Então é preciso fortalecer. É por isso que Jaboatão precisa de um bom alinhamento com o governo federal. Jaboatão precisa de um bom alinhamento, né, com Brasília, para que esses recursos que hoje tem em Brasília possam vir para Jaboatão. E vindo para o estado de Pernambuco, não vá apenas para outras cidades. Mas você vai em cidade do interior do estado, pequena, a cidade toda saneada, você não encontra uma rua praticamente sem asfalto. Jaboatão parece estar faltando o quê? Gestão. Então, é como se diz, né? Jaboatão tem jeito, só falta prefeito. Então, é preciso alguém que ame a cidade, que queira fazer e que esteja preocupado com essa temática. Então, nós iremos levantar uma grande equipe, um assessoramento, uma assessoria muito forte em Brasília, né, alinhada com o governo federal, para que a gente possa, de fato, de verdade, fazer grandes ações nessa área de saneamento básico na cidade de Jaboatão. Outra questão também que é muito reclamada aqui em Jaboatão, deputado, é essa questão do transporte público. Sempre quando os meus convidados passam por aqui, eu toco nesse assunto, porque são as questões mais reclamadas lá no nosso blog. E como também o senhor vai ver essa questão de transporte público? Temos aí as linhas de transporte alternativas,
que a população reclama sobre a questão do atendimento, né, a qualidade dos ônibus, a questão dos problemas que alguns motoristas causam, né, no nosso trânsito devido à falta até de fiscalização, porque hoje Jaboatão tem pouco mais aí de 60 agentes de trânsito para uma cidade com mais de 700 mil habitantes, não é isso? Então, deputado, transporte público, qual seria a solução para Jaboatão? Qual seria o modelo de transporte público para a nossa cidade? Eu acho que a fiscalização, você colocou muito bem, ela é muito importante, né, até para poder atender a necessidade do povo. Né? Eu pretendo, né, se for prefeito de Jaboatão, criar parcerias com a própria Polícia Militar, certo? Onde a gente possa... Você vê que recentemente tinha alguns guardas, né, da reserva que trabalhavam aqui junto com os agentes de trânsito, que a prefeitura não pagou a Polícia Militar a parte dela, e que esse convênio se acabou, e tá os guardas hoje aí a ver navio, porque muitos deles não têm coragem nem de atuar porque são ameaçados na rua. Então é o seguinte, é preciso que haja um trabalho muito forte nesse sentido, porque de fato, né, Jaboatão precisa de uma organização, né, porque hoje as vans, os micro-ônibus, existe uma desorganização nesse campo. Então primeiro a gente tem que organizar isso aí, certo? E estipular metas, né? E criar um projeto onde quem prestar esse serviço para o município, prestar esse serviço para a população, possa atender essas metas de organização, né? Não andar também com o transporte público tão lotado. Você vê, às vezes, a gente passa ali naquela região de Prazeres, a gente vê um micro-ônibusinho que parece que é um avião, de tanta gente que tem dentro. Então, mas o problema também dessa superlotação, deputado, é porque é o seguinte, não existe nenhum subsídio do município para que possa custear as viagens desses micro-ônibus que não sejam, digamos, lucrativas. O empresário, o microempresário que é proprietário do ônibus, ele tem que, inclusive, custear, né, aquela viagem que não teve lucro. Ou seja, o proprietário do micro-ônibus ele fica no prejuízo. Onde, na verdade, poderia existir aqui no município uma política de parceria, certo, que o município pudesse subsidiar esse custo, como existe, acredito que o consórcio Grande Recife e em outros municípios dessa forma. Assim, eu acho que seria uma solução para não existir essa guerra que existe entre o transporte alternativo, um motorista e o outro, na busca e na luta pelo passageiro, que é, inclusive, a única fonte de renda que eles têm. Então, exatamente, você está sugerindo. Eu acho que, por isso que eu te falo que eu sou uma pessoa, a minha equipe sabe disso, que eu trabalho muito construindo, ouvindo as pessoas. Não adianta o gestor hoje ele querer ser o dono da verdade, né? Não adianta o gestor hoje querer ser o super coronel que não ouve ninguém, que determine tem que ser daquele jeito. Eu acho que você tem que fazer política hoje, mais do que nunca, ouvindo a todos e, sobretudo, ouvindo a população. Então, você vê a questão de Jaboatão, a questão do VEM, é uma problemática de Jaboatão. Eu, por exemplo, tenho sido muito procurado, né, por moradores de Jaboatão e também por empresários de Jaboatão, que hoje existe uma problemática nessa questão do VEM. O cara não tem como usar hoje no transporte público de Jaboatão. Então é o seguinte, tudo isso tem que ser bem avaliado, bem analisado, não dá para ficar da forma que está, entendeu? Agora, nós temos tempo suficiente para fazer esse trabalho de ouvir as pessoas, de ouvir os empresários, de colocar numa mesa redonda e que chegue a denominador, porque eu acho que o grande objetivo, né, é melhorar a condição da população. Como eu te falei, essa questão dos ônibus andar lotado, imagina você largar, né, do serviço, do shopping Guararapes, querer ir para casa, e você ir pendurado no ônibus. É um absurdo que está acontecendo. Então, até essa questão da ampliação, né, de repente conseguir um recurso, né, pegar um dinheiro emprestado para investir nessa área, ajudar os empresários também a ter um maior número de ônibus, né, talvez sair do micro-ônibus para o ônibus maior, né, enfim. Então, eu acho que debatendo com os empresários, ouvindo, que a gente também não pode quebrar os empresários, mas ouvindo todos, certo? A gente pode construir uma política pública voltada, né, para essa questão do coletivo, da coletividade, do transporte público de Jaboatão, que possa, de fato, atender a nossa demanda. Jaboatão precisa de alguém de coragem para discutir com as pessoas, não é chegar também, vou tirar, vou... Não é isso. É discutir com as pessoas, é mostrar as metas, é mostrar o trabalho. É alguém que ama a cidade, que conheça a cidade, que conheça os morros, que conheça a parte baixa, que conheça a praia, que conheça os curados, que conheça a parte
né, da Zona Canavieira, que conheça, né, a parte litorânea da cidade, mas que conheça também, né, a parte de sítio. Jaboatão é uma cidade gigante. Jaboatão tem de tudo. Tem lugar que você chega que você não imagina, mas é Jaboatão. Né? Aquela parte de Usina Bilhões, Jaboatão Centro, né, aquela parte de Cova de Onça, lá pro lado dos Curados. Então é muita coisa que precisa se construir. É uma cidade muito grande, com muitos problemas, mas que se tivermos fé, força de vontade, amor pela cidade e um bom grupo, eu acredito que Jaboatão vai andar no caminho certo, entrar no rumo certo e, se Deus quiser, se tornar uma cidade referência para o estado de Pernambuco. Certo, deputado. Então, eu não vou deixar de fazer a pergunta, porque todos os convidados a gente faz a seguinte pergunta. É só uma avaliação sobre a gestão atual. Nós estamos aí nos 7 anos do governo Elias Gomes e o senhor dá um resumo de quais foram os pontos fortes e os fracos, erros e acertos desses 7 anos, quase 8 anos aí do governo de Elias Gomes. Eu acho que, assim, o governo de Elias, acho que todo governo tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Não adianta também a gente chegar aqui só para criticar e a gente não ver os pontos negativos que também os pontos positivos que o governo desempenhou. Eu acho que nessa região aqui das praias, né, a gente teve alguns avanços, né, essas aberturas de rodovias aqui, de pistas, né, aqui em Prazeres, né, esse acesso para Guararapes, esse investimento também do governo, né, do estado e do governo federal em Jaboatão foi importante, principalmente nessa área daqui, nessa parte do viaduto novo, aquele viaduto de Prazeres, aquela área ali embaixo de lazer foi importante, né? Então, tivemos alguns avanços, sim. Agora, nós tivemos muitas promessas que não foram cumpridas. E aí, por isso que eu estou dizendo para você que quem estiver hoje na campanha e quem for candidato hoje, o povo tem que entender isso, o povo tem que avaliar bem isso e olhar no olho do candidato, saber se ele não está mentindo. Porque, por exemplo, Elias Gomes, ele prometeu em Cavaleiro, inclusive eu não esqueço, diz assim, o povo tem memória curta, a minha não é curta. Foi feita até maquete, foi distribuído que o mercado de Cavaleiro seria praticamente um shopping. Você vai em Cavaleiro hoje, faz vergonha você entrar no mercado, capaz de o negócio cair na sua cabeça. Né? E outros pontos também que foram prometidos e não foram cumpridos. Então, essa política de promessa e não cumprir, o povo não aguenta mais, o povo não suporta mais. Por isso que a nossa política não é uma política de promessa. A nossa política é uma política de consistência. É uma política de ouvir as pessoas, é uma política de debater e uma política de prometer que vai buscar o recurso. Não adianta você prometer sem ter o recurso. Não adianta você dizer que vai fazer só porque você está desesperado atrás do voto, porque o povo não é besta. Então é o seguinte, o povo precisa avaliar, existem os pontos positivos, como eu te falei, eu acho que essa questão aqui, principalmente nessa região da praia, agora mesmo o dinheiro que foi investido, eu acho que foi investido uma parte do dinheiro errado nessa engorda da praia, teve muito dinheiro que foi pelo ralo ali, talvez quem assessorou o prefeito nessa área e quem fez esse projeto errou, porque você chega ali em Barra de Jangada, o mar levou a areia da praia de novo e tem que gastar mais dinheiro de novo. Esse dinheiro podia estar sendo investido, né, em outros campos, em outras áreas. Então, tudo isso, né, eu acho que o governo de Elias teve esses erros. E um dos pontos, eu acho que importante, do governo de Elias que ele errou e que, se eu realmente for candidato, né, e tiver a oportunidade de ganhar uma eleição em Jaboatão, eu quero corrigir, que é valorizar o nosso povo, que é valorizar as pessoas da nossa terra, né, mostrar que o jaboatonense é inteligente, mostrar que as pessoas que moram aqui, as pessoas que vivem aqui, as pessoas que cresceram aqui e que aqui tem liderança política, que aqui tem liderança que pode fazer mudança, e não só liderança política, mas bons técnicos, pessoas inteligentes, universitários. Nós temos aqui grandes universidades, nós temos aqui grandes lideranças que foram desprestigiadas no governo, né, de Elias Gomes, pessoas que foram trazidas de fora, que não conheciam a realidade de Jaboatão. Então, tudo isso precisa ser também corrigido, né, se eu for prefeito de Jaboatão. Eu quero construir um Jaboatão com o povo de Jaboatão, fazer um Jaboatão diferente, não um Jaboatão de proposta e propostas vãs, mas um Jaboatão consistente com o seu povo, com a sua gente, que tem história. Jaboatão é a cidade onde nasceu a pátria, e nós amamos a nossa pátria, e a pátria nasceu aqui, e o povo de Jaboatão precisa saber disso, e essa memória precisa ser reconstruída do nosso povo, e o povo precisa de volta ter o resgate do amor pela sua cidade, do amor, né, pela cidade onde você nasceu e pela cidade onde nasceu a pátria, e fazer entender isso para as pessoas de fora. A gente no Monte dos Guararapes ali, vamos criar uma parceria com o Exército, vamos criar uma feirinha típica ali,
Vamos fazer um trabalho ali cultural. Nós temos uma rede hoteleira em Jaboatão que é gigante, mas ninguém fica aqui, né? Vai para a pracinha de Boa Viagem, vai para Olinda, Dona Lindu. vai para o Dona Lindu, porque a gente não tem nada decente para apresentar para o turista. O que é que a gente tem? A gente poderia ter uma feirinha típica em Piedade, naquela região ali, fazer um projeto para o artesão de Jaboatão, para ele apresentar, né, o seu material, apresentar a sua arte, apresentar os seus quadros, mas infelizmente o trabalho de cultura, o trabalho de resgate do amor da cidade não existe em Jaboatão praticamente. Então acho que começa daqui, ó, começa do coração, começa da alma, né? E a partir daí a coisa começa a fluir e as coisas começam a acontecer. Deputado, eu queria agradecer imensamente a sua participação conosco. Eu queria fazer um pedido, inclusive, publicamente, em nome dos artistas locais de Jaboatão, tá? Diga-se de passagem, sobre a questão do Centro Cultural. O senhor hoje, como uma autoridade parlamentar, o senhor trazer alguma resposta para o povo de Jaboatão, porque recentemente os artistas locais fizeram um protesto, está ali o Centro Cultural Miguel Arraes, fez aniversário de 3 anos, aquilo ali uma obra, praticamente um elefante branco. Nós, artistas, eu não, os artistas, né, locais aqui do município, carecem desse espaço e está lá. Eu queria fazer esse pedido para o senhor, se possível lá na Assembleia, o senhor representar o povo de Jaboatão, a categoria dos artistas, para tentar trazer alguma resposta sobre aquele centro cultural, porque o que não pode é deixar da situação que está. E também agradeço a sua participação e deixo as colocações finais para você aqui. Eu estou inteira à disposição, né, não só dos artistas. Meu gabinete é um gabinete do povo, é um gabinete populista. Nós defendemos os profissionais de segurança pública com unhas e dentes, não abrimos mão disso, mas nós queremos deixar bem claro que nosso mandato é um mandato pelo povo de Pernambuco. E nós queremos contribuir com a segurança, com a saúde, com a educação, com essa questão da cultura e me colocar à inteira disposição, Marlos, e agradecer também a você pelo convite, né, parabenizar também mais uma vez você pelo trabalho que você desempenha, você que é filho também de Jaboatão, você que tem esse trabalho brilhante na área de comunicação, né, um trabalho com credibilidade, um trabalho com consistência. É um jaboatonense que merece, né, a atenção do povo de Jaboatão. E dizer que nós estamos à inteira disposição do seu blog, à inteira disposição das pessoas de Jaboatão, para que a gente possa construir um novo Jaboatão. Se eu não for prefeito, não tem problema, a gente continua construindo com diálogo, com discurso, né? Esse discurso aqui não é só um discurso político, um discurso eleitoreiro. Eu posso até nem ser candidato a prefeito, eu não sei, quem sabe é Deus o dia de amanhã, mas o mais importante é nós debater a cidade com o coração, com amor e querer ver a melhora do nosso povo, seja fulano, seja ciclano, seja beltrano, mas a gente construir um Jaboatão melhor. E eu quero fazer isso ao teu lado, quero fazer isso ao lado do povo de Jaboatão. Estamos juntos, porque juntos somos fortes. Essa é a mensagem do deputado. Então, minha gente, obrigado por vocês que acompanharam mais um programa Café com Marlos Costa, aqui direto da Pizzaria Atlântico de Piedade. Forte abraço e até a próxima. Valeu!